Drones industriais são um dos principais representantes da indústria 4.0 e vem revolucionando a forma de monitoramento e inspeção de equipamentos e plantas em empresas dos mais diversos segmentos. Não é para menos ser um veículo pequeno, não tripulado e capaz de acessar locais pouco propícios ao ser humano já são motivos suficientes para justificar o emprego dos drones na indústria. Desde a regulamentação pela ANAC, mais de 8 mil aparelhos foram cadastrados e regulamentados no Brasil. Além de gerar economia de tempo e, consequentemente, o aumento da produtividade no trabalho, a adoção de drones em escala industrial possibilita maior precisão e agilidade na inspeção de plantas e equipamentos de grande porte, obtendo evidências de diferentes pontos de vista do objeto ou equipamento inspecionado. A redução de acidentes de trabalho, especialmente os fatais, também é uma grande vantagem do uso de drones industriais. Este fato é explicado pela diminuição da exposição dos seres humanos a locais altos, insalubres ou perigosos. Além disso, podemos destacar a melhoria da relação com os clientes, gerada pelo aumento da qualidade e velocidade de detecção de problemas, produzindo, consequentemente, ações preventivas de reparo em equipamentos e aumentando suas respectivas disponibilidades. Os benefícios oferecidos pelos drones industriais podem ser percebidos, por exemplo, em inspeções de linhas de transmissão de energia elétrica. Um defeito comum, impossível de ser observado em uma inspeção por binóculo e que provocaria uma interrupção do fornecimento de energia, poderia ser facilmente identificada, pois, além de serem capazes de enxergar bem próximos às redes de alta tensão, drones industriais têm câmeras extremamente potentes com zoom a partir de 30 vezes. Um grande diferencial que poucos fornecedores possuem hoje é a capacidade de integração com sistemas de gestão, ERPs, para agilizar o retorno das informações e imagens a esses sistemas. Na maioria dos casos, o trabalho e o tempo dedicado a baixar as imagens coletadas, prepará-las e inseri-las no ERP inviabilizam a adoção de drones industriais. Porém, há hoje aplicativos de manutenção industrial que reduzem em 99% o tempo dedicado a essas tarefas, por terem integração nativa com drones e ERPs. Esses aplicativos são capazes de receber as imagens obtidas em campo, tratá-las, acrescentar informações relevantes e abrir chamados de manutenção em uma mesma interface. No Brasil, o uso de drones é muito comum entre prestadores de serviços de fotografia, filmagem ou coleta de dados agrícolas, em que esses equipamentos são utilizados há muitos anos para o mapeamento de pragas, produtividade e outros tipos de análises. Já no segmento industrial, o uso ainda é incipiente e experimental, porém está em franco crescimento. Uma pesquisa realizada pela IBC revela que até 2020 o gasto com robótica e drones chegará a 103 milhões de dólares no mundo, com destaque para as indústrias petrolíferas, transmissão e geração de energia elétrica, agronegócio e telecomunicação. Setor elétrico e inspeção de torres de alta tensão para identificação da presença de cabos ou conectores frouxos. Setor telecom e inspeção de antenas para detectar a presença de pássaros ou insetos que causem interferências. Setor químico e petroquímico em inspeção de tanques para identificação de vazamentos. Setor metalúrgico em inspeção de alto-fornos com câmeras termográficas para identificação de rachaduras. Todos os setores em inspeção de telhados e coberturas para identificar telhas soltas ou danificadas. Outros exemplos de utilização são pelas seguradoras, que já usam equipamento para inspeção de imóveis, e das companhias do setor petrolífero. Os drones industriais são mais robustos, potentes e eficazes, e a junção dessas características eleva o preço desses equipamentos. Por outro lado, drones recreativos e mais baratos devem ser utilizados apenas em simples captações de imagens e voos curtos, não sendo recomendados para uso em funções mais engenhosas. Os drones recreativos normalmente são feitos de metal com revestimento plástico. Seus detalhes e acabamentos podem ser encontrados em tecido, PVC, PCB, vidro e papel madeira. Costumam ser mais leves
e por isso alçam voos mais baixos e curtos. Já entre os drones industriais é comum a estrutura ser formada por fibras de carbono, ligas de titânio e magnésio. Os aparelhos contam com sensores de obstáculos e câmeras com resolução em HD e 4K, com expansão para cartão de memória de vários tamanhos. A proteção e a segurança dos drones podem ser definidas por meio do grau de proteção IP, que são padrões globais normatizados pela IEC 60569. O objetivo é avaliar o nível de proteção dos produtos eletrônicos fornecidos contra possíveis acidentes com o aparelho e com o piloto. O código IP é composto por 2 dígitos, sendo que cada um compete à resistência do aparelho sobre algum meio. O primeiro dígito se refere às partes sólidas externas e o segundo ao meio líquido. O ideal é que tenha pelo menos o IP rating 4.3. Os sistemas de acompanhamento são disponibilizados em todos os modelos, inclusive nos drones recreativos, em que o usuário consegue acompanhar pela tela no computador ou smartphone as imagens em tempo real gravadas pelas câmeras do drone. No entanto, na maioria dos casos, os drones industriais contam também com um sistema de GPS avançado que permite ao usuário acompanhar em tempo real o trajeto percorrido. Enquanto os drones recreativos são movidos a pilha ou baterias simples, os drones usados nas indústrias contam com as baterias inteligentes, que calculam o tempo de voo restante e retornam ao local de origem para evitar possíveis perdas. Os sistemas de gerenciamento das baterias inteligentes ajudam a evitar a sobrecarga e a drenagem. Além disso, quando armazenadas por um longo período de inércia, as baterias descarregam de forma automática para que sejam mantidas em bom estado de conservação. O preço dessas baterias inteligentes supera a marca de R$3.000. O valor dos drones recreativos podem variar muito. Os que têm função básicas, como pequenos voos ou filmagens simples, custam entre 120 e 790. Os drones um pouco mais elaborados, com funções de acompanhamento em tempo real, mais resistências e acabamento mais detalhado, variam entre R$1.000 e R$27.000. Os drones industriais, usados por emissoras de TV e implantações em indústrias de larga escala, ultrapassam a marca de R$80.000, podendo chegar a R$300.000. Vale ressaltar que o modelo mais caro do mundo é o EHang 184, custa R$965.000 e pode ser adquirido diretamente pelo fabricante. Cada caso de implementação tem o seu retorno sobre investimento, ROI, calculado de acordo com o propósito de uso, que pode ser classificado em 2 categorias, mensuráveis e imensuráveis. Entre os itens medidos em escala numérica estão redução do tempo de inspeção, redução do tempo de deslocamento em áreas de difícil acesso, redução dos custos de mobilização, montagem de andames, escadas e passarelas, aumento de disponibilidade de ativos e da produção, redução dos acidentes com inspeções em locais de perigo. Já entre os itens tácitos oferecidos pelo uso de drones industriais, podemos citar aumento da qualidade dos dados coletados, aumento da velocidade de retorno das informações e qualificação automática de defeitos dentro do ERP. Os drones na indústria já são uma realidade em diversos cenários de uso. Várias empresas e dos mais diversos segmentos vêm colhendo os benefícios da adoção de drones em suas atividades. Vale ressaltar que a cada dia novas tecnologias de orientação e visão e detecção aumentam a autonomia dos drones, propiciando mais segurança de uso e melhor qualidade de inspeções.